Eu gostaria de convidá-lo a abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 20. Nessa noite nós iremos falar sobre pecados de estimação. Todos nós temos pecados de estimação. E os crentes da Escritura, mesmo os maiores heróis, também o tinham e precisaram crescer na graça, precisaram ser repreendidos, precisaram arrepender-se dos seus pecados. E é sobre isto que trata o capítulo 20. Meus irmãos, num excelente livro que trata da corrupção do coração humano, Chris Lundgaard, o livro é O Mal que Habita em Mim, faz uma excelente análise da dinâmica do pecado no nosso coração. Mesmo em se tratando de um coração convertido. Ele comenta o seguinte: você gostaria de enfrentar um inimigo que justamente quando você o derrota, ele se arrasta para uma caverna ou um túnel, onde você não pode segui-lo? Um inimigo que se esconde fora do seu alcance, deixando você descansar o tempo suficiente para pensar que ele se foi para sempre, mas de repente cai, não se sabe de onde, nas suas costas? Essa é a vantagem que o pecado interior tem sobre nós. Ele se esconde numa insondável e enganosa fortaleza, onde você não o pode achar. Por pecado interior, Chris Lundgaard está se referindo àquele pecado que não se manifesta claramente o tempo todo, mas está lá abrigado no coração, esperando a melhor oportunidade para se manifestar. O pecado permanece em nosso coração como um padrão de pensamento, uma inclinação que dá origem a outros pecados. E manifesta-se em nosso comportamento de várias maneiras. Às vezes são ações e reações recorrentes, habituais, vícios de comportamento que são fruto desse velho padrão de comportamento. Outras vezes essa inclinação, ela pode ficar adormecida durante anos, como observado na citação, a ponto de acharmos que a vencemos definitivamente. Contudo, de repente, a gente se vê fazendo as mesmas coisas que desagradam a Deus. Como ressalta o mesmo autor em outro trecho do livro, o pecado é como aquelas velas de aniversário que voltam a acender. Você as assopra e ri, e então o seu queixo cai quando elas brilham em chamas novamente. Mesmo que nós tenhamos sido redimidos, mesmo aqueles que foram regenerados, é claro que eles receberam um novo coração, e neste sentido eles são nova criatura, como afirma Paulo em 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram nova. Isto quer dizer que a vida da nova criação já foi implantada nessas pessoas, naqueles que foram regenerados. No entanto, essa nova vida, que já pulsa no coração de um regenerado, ela não chegou e ela nem chegará, enquanto neste mundo, àquele estágio de perfeição consumada. Aquele que verdadeiramente se converteu a Cristo está livre para sempre da culpa, da condenação do pecado. Mas ele ainda está sendo liberto do poder do pecado. Isto é santificação, e no futuro ele será plenamente livre da presença do pecado, isto é o que chamamos de glorificação. Então, aqueles que anseiam os novos céus e nova terra, eles desejam ardentemente essa pureza de coração, sem a qual eles sabem que ninguém verá o Senhor. Os teólogos chamam essa tensão entre o ser regenerado e, no entanto, ainda não plenamente livre da presença do pecado, de tensão entre o já e o ainda não. Por um lado, já estamos salvos por causa da promessa do Senhor Jesus e porque aquele que começou boa obra há de completá-la até o seu dia. Mas por outro, ainda não estamos salvos porque ainda não desfrutamos plenamente dessas bênçãos prometidas a nós
Entre elas, a total libertação da presença do pecado na nossa vida. E é por meio, meus irmãos, da santificação e confiando na graça de um Deus que opera em nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade, que nós somos desafiados a lutar contra o pecado interior todos os dias. Cristo já venceu o pecado e nos convida a vencer o pecado dia a dia. Essa é a verdadeira ação de tomar posse daquilo que Cristo realizou. Em Cristo, nós fomos despojados do velho homem, por isso, dia a dia, nós devemos fazê-lo. Sobre isto escreveu também um dos maiores teólogos reformados, John Owen, quando ele fala sobre este tema, é um dos que escreve de maneira mais profunda e abrangente. Ele diz o seguinte: os mais excelentes crentes, que sem dúvida estão livres do poder condenador do pecado, ainda assim, todos os dias de suas vidas, devem mortificar o poder interior do pecado. O vigor, o poder e o consolo de nossa vida espiritual dependem de nossa mortificação quanto às obras da carne. Meus amados irmãos, é neste sentido que eu gostaria de convidá-los a meditar sobre esse tema, pecados de estimação, porque o processo de salvação envolve a santificação, que, por sua vez, inclui a própria luta do crente, embora Deus opere em nós o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade, pelo poder do Espírito, ele nos responsabiliza a nós de lutarmos contra o pecado interior e contra os velhos padrões de pensamentos. Nós, mesmo depois de convertidos, manifestamos e conservamos em nosso coração velhos padrões de pensamento, velhas estratégias de autoproteção, que muitas vezes nos levam a pecar. E nós precisamos treinar o nosso coração, pregar ao nosso coração e exercitar o nosso coração para adquirir novos padrões de pensamento segundo as Escrituras. Este texto que nós lemos, ele mostra exatamente como um crente, que é Abraão, depois de um longo período de caminhada com o Senhor, já mais de 20 anos de crente, ele comete de novo um deslize que é recorrente, que já havia ocorrido no capítulo 12. No capítulo 12, quando ele desceu ao Egito por causa de uma fome, ele mentiu acerca de Sara, ou omitiu o fato de que era sua esposa, dizendo que ela era sua irmã, e por isso ela foi tomada para o harém de Faraó. E depois de tudo isso, Deus renova sua promessa para com Abraão no capítulo 13. Deus o havia feito percorrer toda a terra e dito: olha para o oriente, para o ocidente, para o norte e para o sul, e vê e percorre essa terra, porque eu te dei. Depois, no capítulo 14, ele guerreia contra uma coalizão de reis da região da Mesopotâmia, da região da Babilônia, e ele vence esses reis e livra o seu sobrinho Ló, e com isso Deus demonstra que o seu poder, a sua presença está com ele, e no capítulo 15, que é o capítulo seguinte a esta guerra, Deus se manifesta a ele e diz: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão sobremodo grande. Quando Abraão coloca suas dúvidas diante do Senhor, o Senhor, nesse mesmo capítulo 15, faz com ele uma aliança de sangue, onde o Senhor se compromete a sua vida eterna, passando por entre pedaços de cadáveres de animais, jurando sobre si uma maldição sobre si mesmo, caso não cumprisse a promessa, e faz a Abraão um juramento. No capítulo 16, Abraão, anuindo ao conselho de Sara, acaba tentando ajudar a Deus, tomando Agar por mulher. E depois disso, no capítulo 17, o Senhor aparece de novo a Abraão mais uma vez, reitera a ele as promessas, ordena-lhe que viva uma vida santa. O Senhor diz: Abraão, eu sou o Deus
todo-poderoso, eu sou El Shaddai, eu sou capaz de cumprir a minha promessa, eu sou capaz de fazer o impossível, eu sou capaz de te sustentar. Anda na minha presença e ser perfeito. E o Senhor, para reforçar a sua promessa, muda o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. E institui ali uma marca no próprio corpo de Abraão, que é a circuncisão, como marca da aliança perpétua entre Deus, Abraão e a sua descendência, e renova as suas promessas. Será que isto tudo não é suficiente? Não. E por isso no capítulo 18, Deus pessoalmente, em forma humana, juntamente com 2 anjos, visita Abraão, senta-se à sua mesa e conversa com ele como um amigo. Deus renova as suas promessas e diz, olha, daqui a 1 ano eu virei a Sara. E agora você vê no capítulo 20 e você pensa, agora Abraão está pronto. Depois de tudo isso que Deus falou a ele, depois de tantas lições aprendidas, depois de toda a fidelidade de Deus, de toda a proteção de Deus, Abraão agora vai tomar jeito. E de fato ele manifestou muitas virtudes ao longo dessa caminhada. Nesses capítulos que eu falei, ele demonstrou a sua confiança em Deus. Mas de repente lá está o velho Abrão, mentindo de novo. Uma coisa que era habitual, um pecado de estimação que ele comete. Que terrível esse Abrão, hein? Que crente mais incrédulo, que crente mais inconstante. Irmãos, todas as vezes que um personagem bíblico age de maneira pecaminosa, ele é o nosso retrato. A Bíblia é um espelho para nós, porque depois de longos tempos de caminhada, quem de nós já não cometeu deslizes? Quem de nós já não recorreu a velhos padrões de pensamentos, a velhas estratégias pecaminosas de autoproteção, deixando de confiar na presença de Deus, confiar nas promessas de Deus? Mas quando um crente na Bíblia faz algo virtuoso, ele está apontando para Cristo, porque é Cristo que está brilhando nele. Então, é por isso que nós olhamos aqui e vemos este homem depois de 24 anos, praticamente, de caminhada com Deus, ainda voltando a velhos pecados de estimação. E como é que nós vemos isto? Eu quero olhar aqui, sempre nas narrativas dos deslizes de Abrão, você vai ver o pecado, especialmente na primeira parte, e na segunda parte você vai ver a graça. Sim, porque os crentes da velha aliança não foram salvos pela lei nem pelas obras, nunca. Eles foram salvos pela graça. Eles são caídos e precisam de graça. E você vai ver como a graça de Deus atua, não só na vida de Abraão, mas até na vida de Abimeleque, abençoando Abimeleque, apesar de Abraão, e ao mesmo tempo através de Abraão. Então, no versículo 1 e no versículo 2, nós encontramos aqui o que eu posso chamar de velhos padrões de pensamento, velhos padrões de comportamento. Abraão aqui, de repente, se torna Abrão. Abrão estava lá dentro ainda do coração, o velho homem ainda estava no coração. Lembre-se, Abrão foi justificado pela fé no capítulo 15, verso 6. Mas o velho Abrão ainda está lá dentro, precisando ser mortificado todos os dias. E o que nós temos aqui na primeira cena são os velhos padrões de pensamento. Observe, partindo Abrão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Veja, a primeira observação que eu queria fazer aí, Abraão ainda prossegue sendo um peregrino. Veja, ele ainda é um peregrino. Isso significa que ele continua andando pela fé.
Mas você lembra que nós falamos, quando nós falamos que a fé salvadora é uma fé peregrina? Isto significa que ela não é uma caminhada retilínea, sem deslizes, sem percalços, sem quedas. É por isso que a Bíblia diz que o justo, ele viverá de fé em fé. A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Significa que o verdadeiro justo, a verdadeira fé salvadora, cresce de tamanho. É de uma fé para outra. Então, mas aqui fica claro que Abraão continua um peregrino. Ele não escolheu em nenhum momento a cidade dos homens, como aconteceu com Ló. Ele escolhe peregrinar. Mas para onde ele vai? Ele vai para o Negueb. E se você olhar, aqui o narrador está querendo chamar a nossa atenção para a narrativa do capítulo 12. Porque se você observar, no capítulo 12, você verá, no verso 9, que depois de habitar entre Betel e Ai, Abraão seguiu dali, indo sempre para o Negueb. O Negueb é a parte mais ao sul. Abraão já estava mais ou menos na parte sul, mas ele vai mais para o sul, na direção do Negueb. E o Negueb era um deserto que você tinha que atravessar para ir até o Egito. Então, o narrador está nos indicando que Abraão está, de novo, indo para o mesmo rumo. E ir para o mesmo rumo traz para Abraão, talvez, velhas lembranças, velhos medos, velhos temores, antigas apreensões. E essa expressão aqui, então, está dizendo que ele está indo para um lugar seco, não se menciona fome aqui, só que, em vez de ir para o Egito, ele habita em Gerá, que fica mais ou menos na encosta do mar, na região onde habitavam os filisteus. E ali, os velhos padrões de pensamento se manifestam. Abraão, como no caso do capítulo 12, repete o mesmo pecado depois de 24 longos anos de caminhada, como no capítulo 12, no versículo 10 até ao versículo 13, ele havia proposto a Sara, ele diz, olha, bem sei que tu és mulher de formosa aparência, lá em 12:11, os egípcios quando te virem vão dizer, é a mulher dele, e me matarão deixando-te com vida. E dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Embora este seja um novo episódio, nós devemos ter em mente o mesmo padrão de pensamento. E o que é que Abraão revela como velho padrão de pensamento? Primeiro, o temor de homens. Ele deixa de temer a Deus para temer aos homens. No lugar de confiar na promessa de Deus, que havia dito que ele seria bênção para todas as famílias da terra e que ele teria um descendente, ele teme a homens. Mas em segundo lugar, ele demonstra egoísmo. Observe quantas vezes a primeira pessoa aparece nas frases que ele coloca aí, e ele vai falar a mesma coisa no capítulo 20. Ele diz, olha, no verso 12, os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Então ele não estava preocupado com Sara. Ele estava preocupado com a sua vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Ele está pensando em si. Egoísmo. Temor de homens, egoísmo. E a mesma coisa ele vai fazer aqui, porque na explicação que ele dá a Abimeleque, observe que ele diz, no verso 11, eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, eles me matarão por causa de minha mulher. E quando Deus, no verso 13, me fez andar errante na casa de meu pai, eu disse a ela, este favor me farás em todo lugar em que entrares. Essa é a estratégia que nós vamos adotar pelo resto da vida. Dirás a meu respeito, ele é meu irmão, este favor me farás. Não importava muito que Sara fosse entregue na mão de outros homens. O que importava era a sua sobrevivência. Egoísmo. O que essas coisas revelam, queridos? O que estes velhos padrões de pensamento revelam? E aí, isto serve de lição para nós. Aqui uma primeira verdade, uma primeira lição. Sobre os velhos padrões de pensamento. Primeira verdade é que os velhos padrões de pensamento, eles refletem falta de confiança em Deus.
Sempre que a gente recorre às velhas estratégias do velho homem, isto significa que nós não estamos confiando em Deus. Porque aquele que confia em Deus obedece, arrisca a sua palavra. Como disse um comentarista falando sobre esse texto, sempre que você tem de lidar com um novo conjunto de circunstâncias e pessoas, você tende a voltar a modos habituais de lidar com os problemas. Sabe, a dependência em droga é o mesmo padrão. O pecado tem o mesmo padrão. Ele sempre nos tenta a recorrer às velhas estratégias, mesmo depois que nós já confessamos Cristo como Senhor, assumimos um compromisso de confiança irrestrita nele, de obediência incondicional aos seus mandamentos. Quando nós encontramos um conjunto novo de circunstâncias e pessoas e nós não sabemos lidar com eles, é tendência nossa a voltar aos velhos modos habituais de lidar com os problemas. Porque o pecado, os velhos padrões de pensamentos, eles revelam falta de confiança em Deus. Eu não sei o que fazer, eu não sei como aplicar a palavra de Deus, eu temo que não dê certo, e porque eu temo que não dê certo, então eu vou fazer daquele jeitinho que eu sempre fiz para me livrar dessa situação. Mas uma outra verdade que nós aprendemos é que os velhos padrões de pensamento revelam estratégias pecaminosas de autoproteção. Eles não só revelam nossa autoconfiança, mas porque a nossa falta de confiança em Deus, mas porque não confiamos em Deus, nós tratamos de usar estratégias pecaminosas de autoproteção. Ah, pastor, eu sei que a Bíblia diz que eu tenho que ir lá e falar, né? Ah, mas aquela mulher é muito difícil. Eu não sei como é que ela vai reagir. Então eu preferi ficar na minha. Ou seja, eu tenho medo, eu prefiro me proteger a obedecer a Deus. Veja, para lidar com esse medo, Abraão tinha desenvolvido a estratégia de mentir sobre a sua identidade. Essa era a estratégia recorrente. Então agora ele olhou para veja a ironia, ele olha para aquele povo, ele vê que é um povo pagão, adora outros deuses. Nós temos aqui um rei dos filisteus, provavelmente uma cidade-estado. E ele diz, olha, esse povo aí não teme a Deus não. Olha a ironia. Esse povo não teme a Deus. Só que ele não está agindo segundo o temor de Deus. Esse povo não teme a Deus, então, o que eu vou fazer? Eles vão me matar. Ou seja, não importa a promessa que Deus fez. Eu tenho que me proteger. Como é que eu aprendi a me proteger? Bom, eu tenho uma mulher que é muito bonita. Apesar da idade, ela ainda é bonita. Há um certo comentarista, um excelente comentarista, pode ser questionável, mas Meredith Kline, que comentando esse livro de Gênesis, ele entende que é possível que houvesse um rejuvenescimento em Sara, porque ela vai ter um filho, de repente ela concebe, e Abraão também volta ao seu vigor no capítulo 21, e é quando Isaac nasce. Mas é possível, então, que Sara tivesse um certo rejuvenescimento. Mas, de qualquer maneira, ela era bonita o suficiente e bem conservada. Então, ele olha para Sara, ele olha para aqueles homens, olha, eu não sei em que terreno eu estou, então eu vou fazer aquilo que eu estou acostumado. Não é assim? A gente faz as coisas que nos deixam mais confortáveis, as coisas que a gente estava mais acostumado e que, de alguma maneira, em algum momento, a gente achou que deu certo. Velhas estratégias pecaminosas de autoproteção, proteção de si mesmo. Mas há uma terceira verdade que nós aprendemos com o pecado de Abraão. Os velhos padrões de pensamento revelam não apenas falta de confiança em Deus, não apenas as estratégias pecaminosas de autoproteção, mas eles revelam também os ídolos do nosso coração. Todas as vezes que você peca contra Deus, porque você quer se proteger de algum perigo ou alcançar alguma vantagem,
você está manifestando um ídolo do coração. O que é que Abraão... Qual era o ídolo de Abraão aqui? Não é Sara. Veja, ao mentir para evitar a morte, Abraão está dizendo que a sua segurança era mais importante do que a integridade da sua mulher, e a sua segurança era mais importante do que a obediência a Deus. Então, é isso que ele está dizendo. Se ele não pudesse escolher as duas, sua segurança e obediência a Deus, e o bem da sua mulher, ou os três, ele escolheu o quê? A sua segurança. O seu ídolo, preste atenção, irmão. O seu ídolo é sempre aquilo que você escolhe em detrimento da obediência à lei de Deus. Tudo aquilo que leva você a pecar é um ídolo. Por exemplo, quando você deixa de confrontar um irmão que pecou contra você, que o ofendeu, ou que você surpreendeu em pecado e você deveria repreender. E quando você diz assim, olha, eu não fiz porque, pastor, eu não gosto de me meter em confusão. Tudo pela minha paz de espírito. A sua paz de espírito é um ídolo. Quem disse que a paz de espírito deve ser o maior bem? Paulo, quando estava indo para Jerusalém, ele disse, eu estou constrangido em meu espírito, eu não sei o que me espera, tudo que o espírito me assegura é de que ele me assegura de que me esperam cadeias e tribulações, mas a minha vida não é preciosa para mim mesmo, o que eu quero é cumprir a carreira que eu recebi do Senhor. Então, para Abraão, a sua segurança tinha se tornado o seu ídolo. Se ele não podia escolher entre sua segurança e a obediência a Deus, se ele tivesse que escolher, ele escolheria a sua segurança. O que você escolhe? Tem gente que escolhe os filhos. Tem gente que briga com Deus por causa dos filhos. Que peca por causa dos filhos. Tem gente que escolhe o seu cônjuge. O seu ídolo é o seu cônjuge. Tem gente cujo ídolo é a carreira. Ah, pastor, eu não estou indo para a igreja porque, olha, eu não estou tendo nem tempo. Eu tenho que fazer muito trabalho e eu tenho que tirar o dia do Senhor para fazer trabalho, porque durante a semana eu tenho que correr, eu não posso, eu não tenho tempo para Deus. Ídolo. Seu ídolo pode ser o seu conforto. Seu ídolo pode ser a estabilidade financeira. O seu ídolo pode ser o seu próprio eu. Ser amado, ser aceito, a sua autoestima pode ser um ídolo. E as estratégias, os velhos padrões de pensamento, eles só fazem levantar ídolos em nosso coração. Mas graças a Deus, nós temos aqui a intervenção da graça. E nesse texto é a graça que domina. Porque o pecado é aqui revelado nos versos 1 e 2, depois nos versos 11 a 13, mas todo o resto fala de graça. Irmão, salvação é pela graça. Se fosse por causa da nossa fidelidade, Deus já tinha desistido de nós. Quantas vezes você diz, ah, pastor, eu não entendo, o senhor prega todo domingo, mas fulano não entende. É verdade, se não for a graça, ele não vai entender. Mas quantas vezes você odiou no seu coração alguém que caiu depois de tanto tempo, decepcionando você, você diz, como é que essa pessoa não entende? Aí de repente você toma um tombo. Várias pessoas já chegaram para mim e disseram, pastor, eu fiquei com raiva quando eu vi alguns crentes caindo, gente já madura, gente que devia ser um exemplo para mim, eu fiquei com raiva, teve gente que ficou com ódio um bom tempo, até levar um tombo. E perceber que se não for a graça, nós todos estaremos perdidos. Como é que a graça intervém aqui? Veja os versos 2 a 18, até o verso 18.
verso 3 a 18. Deus, porém, veja como Abraão disse de Sara que ela era sua irmã, Abimeleque diz, vou já tomar para o meu harém. E leva a Sara para o seu harém. Possivelmente ele tinha um harém. Era um sinônimo também de status. E veja, Abraão não faz nada. A sua medida de autoproteção deu certo, ele está vivo. Não importa o que está acontecendo com Sara lá no harém. Não importa que um outro a possua, desde que ele fique bem. Mas como é que a graça de Deus atua? Deus vem em sonho de noite a Abimeleque e o repreende, dizendo, vais ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Veja, em sua intervenção, Deus não está usando de misericórdia apenas para com Abraão e para com Sara. Primeiramente, Deus está manifestando sua graça para com Abimeleque e para com o seu povo. E como sua graça e misericórdia se manifestam para com Abimeleque? No ato de refrear o pecado em andamento. E aqui nós temos mais duas verdades importantes nessa segunda parte. Deus atua com graça na vida dos homens, restringindo o pecado. Quando Deus restringe o pecado, Ele está manifestando sua graça. E isto Ele manifesta para com todos os homens. Por que Deus instituiu as leis? Porque Ele estabeleceu autoridades. Porque Ele estabelece numa determinada nação um certo padrão de ordem. É a sua graça. Você já imaginou se todo mundo pudesse fazer o que quisesse e ninguém fosse punido? Se você pensa que as coisas são assim, não são assim. Existe sim injustiça, existem sim pecados que são impunes, crimes que são impunes, mas outros são punidos. E o que é que Deus faz? É graça. Quando você, crente, está numa alta velocidade e de repente você vê um carro amarelinho e te parando e dando uma senhora bronca em você e te multando, isso é graça. Poderia ser uma carreta num cruzamento que ia levar você à morte. A graça de Deus atua restringindo o pecado. É isto que acontece. Graça que restringe o pecado. Você lembra que na mensagem anterior que nós falamos sobre o efeito Sodoma sobre as filhas de Ló, nós vimos que elas tinham uma boa intenção, que era preservar a posteridade do seu pai. Mas elas usaram métodos carnais. E ali nós aprendemos que boas intenções não justificam métodos carnais. Você pode ter boas intenções, mas se você usa métodos pecaminosos, você é culpado diante de Deus. Então, na mesma linha de pensamento, olhando para esta narrativa, pela repreensão de Deus a Abimeleque, nós aprendemos também que a ignorância e a ingenuidade não anulam a culpa. Olha o que Deus diz. Tu vais ser punido de morte, porque tu tomaste a mulher do teu próximo. Ela tem marido. Ora, Abimeleque não havia possuído a Sara. Por isso ele diz, Senhor, matarás uma nação inocente? E aqui começa uma série de ironias. Porque essa oração de Abimeleque é muito parecida com a de Abraão no capítulo 18, quando ele intercede por Ló. Senhor, tu vais destruir uma cidade, tu vais destruir o justo com o ímpio. E Abimeleque faz uma oração um pouco parecida. Tu vais matar uma nação, veja, como rei ele está preocupado consigo e com a nação onde ele reinava. Ele está tendo uma preocupação que Abraão devia ter. Essas ironias acontecem conosco também, quando o ímpio parece mais crente do que a gente. Tu matarás uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isto. Eu não sabia que ela era mulher de outro. Qual é a resposta de Deus? Bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Então, pela repreensão de Deus a Abimeleque,
nós aprendemos que a ignorância e a ingenuidade não anulam a culpa. Nossas ações pecaminosas, mesmo realizadas na ignorância, ainda são passíveis de juízo. Observe que Deus afirma que Abimeleque pecaria contra ele se prosseguisse em seu plano de possuir Sara, ainda que não soubesse que ela tinha marido. Ou seja, a ignorância dele não anula o pecado. Na verdade, nós ficamos sabendo que já o juízo se havia instalado na casa de Abimeleque em Gerar, por causa de Sara, e ele nem sabia. Verso 17 diz, orando Abraão, sarou por Abimeleque sua mulher, sarou Deus Abimeleque sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque. Então ele já estava sofrendo e não sabia por causa de que ele estava sofrendo. Meus irmãos, a ignorância não significa que você está livre da culpa. É por essa razão que mais tarde, no sistema de sacrifícios de Israel, Deus vai incluir sacrifícios pelo pecado de ignorância. Está lá em Levítico 5, 17 a 19. O que é o sacrifício pelo pecado de ignorância? Alguém pecou e não percebeu e de repente descobriu o pecado que cometeu. Então vai lá e oferece este sacrifício. Mesmo na lei dos homens, irmãos, parem para pensar comigo. Todos nós sabemos que a ignorância da lei não inocenta o culpado da transgressão. Quem é que deixa de ser punido porque não viu a placa indicando a velocidade? Ah, eu não vi. Ah, olha, eu estava muito atarantado porque a minha esposa está no hospital e eu não vi. Pode ser que, por misericórdia, o guarda deixe passar. Mas se ele aplicar a estrita lei, você vai ser multado. Não importa se você não viu. Eu me lembro que uma vez eu vinha de Caracaraí para Roraima. Já era noite. E um policial rodoviário federal me parou. E óbvio, eu todo feliz, porque o carro estava todo regular, tinha feito revisão, carteira em dia, documentação em dia. Passei, ele olhou, senhor, seu farol dianteiro direito está queimado. Isso é infração. Eu não sabia. Deve ter queimado no caminho. Isso me torna inocente da lei? Não. Pela graça do Senhor, esse policial teve misericórdia de mim, porque ele anotou e disse, não, então você anota aí. Eu não, de fato, eu fiz a revisão desse carro antes de sair, mas anota. E ele anotou e diz, olha, você vai à internet, você fica acessando até saber quanto é a multa, vai vir a notificação. Nunca veio até o dia de hoje. Mas eu não estou dizendo com isso que falam aqueles pregadores, olha, você pode orar pela fé que a tua conta no banco, a tua dívida vai zerar. Se você não pagar, não vai zerar, é coisa nenhuma. Vão tomar teus bens, porque a ignorância não anula a culpa, talvez atenue a sentença, mas não anula a culpa. Filhos, quantas vezes a gente diz, mamãe, eu não sabia. Olha, você não põe os pés em casa, aí o menino deita com a cabeça para fora. Mamãe, eu obedeci. A gente muitas vezes diz, eu não sabia. E Abimeleque, com inocência, diz isso. Mas Deus diz, olha, é por isso mesmo que eu te impedi de pecar. Porque se você prosseguisse, mesmo sem saber, você estaria pecando e você seria punido de morte. A minha graça refreou o teu pecado. O ato divino de refrear o pecado é um ato de graça. Deus se revela a Abimeleque para refrear nele o pecado. Este é um ato tanto da graça quanto da misericórdia. Ou seja, Deus protege o ímpio do crente. Olha a ironia. Você pensa sempre de maneira maniqueísta, né? Deus me protege dos ímpios. Não, às vezes, crente, você age como um velho homem, você segue os velhos padrões de pensamento, você manifesta ídolos no seu coração, e às vezes Deus tem que proteger ímpios de você. Que coisa terrível é quando a gente se torna uma ameaça para aqueles para quem deveríamos ser bênção. Mas isso acontece. E o pecado é tão maligno, meus irmãos, que mesmo que ele nos seja oculto, por causa do nosso coração enganoso e do coração daqueles que nos seduzem a pecar, ele já começa a causar estragos.
Quantas vezes você descobriu, pense aqui, irmão, quantas vezes você descobriu e Deus chamou a tua atenção e te despertou para pecados que você não tinha prestado atenção, que cometia, e ainda fez você ver as consequências disso ao longo da sua vida? Eu perdi as contas das vezes que eu ouvi de pais: ah, pastor, se eu soubesse antes o que eu sei agora, eu não cometeria os mesmos erros, eu não veria as consequências. Mas as consequências vêm, porque o pecado é um parasita. Ele é maligno. Ele por si só já provoca estrago. Nós precisamos entender isso. E essa graça de Deus restringe a continuidade do pecado. E graças a Deus, que a graça de Deus é uma graça que nos repreende, que nos disciplina. Se não fosse peia, e tem crente que quando entrar no céu ainda vai levar uma última lapada antes de passar no portal. Porque tem crente assim. Abraão é um exemplo. Ah, que eu seja como Abraão. Vocês têm que ver quando a gente chegar nas histórias de Jacó. Pense num santo que foi só na lapada, do início ao fim. Aí você vai ver. Mas Abraão também comete o pecado. Mas essa graça, em segundo lugar, ela não apenas refreia o pecado, mas ela aponta também o caminho da cura para o pecado. Observe o que Deus diz. Verso 7. Agora, pois, restitui a mulher do seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Você já ouviu essa expressão? Se não fizeres isto, ou se fizeres aquilo, certamente morrerás. Lembra? Gênesis 2,17. O padrão se repetindo. Mas restitui. Então, o que é o restituir? A cultura hebraica é muito concreta. A palavra para arrependimento é literalmente voltar. Enquanto que os gregos são mais abstratos, a palavra para arrependimento é mudança de mente. Então ele diz, quando ele diz restitui, a mulher está dizendo, olha, interrompe esse processo pecaminoso. Deixa de fazer o mal, faz o bem, restitui a mulher, abandona o pecado, restitui o dano. Isto significa arrependimento. Esse é o caminho, irmão. É abandonar o velho padrão de pensamento. Embora ele esteja falando aqui com Abimeleque. Porque Abimeleque também tinha os seus vícios, né? Colecionar mulheres no seu harém. Chegou uma mulher bonita, vai pro harém. Restitui. Mas há uma outra coisa que Deus mostra que é necessária para que haja cura do pecado. É preciso a intercessão de um mediador. Olha Deus pregando o evangelho para Abimeleque. Ele é profeta e intercederá por ti e viverá. E viverás. Veja, Deus podia dizer, olha, ora aí para mim. Ore e peça perdão para mim, peça perdão para Abraão. Não, Deus está dizendo, Abimeleque, você só pode ser perdoado se um intercessor escolhido por mim interceder por você. Meus irmãos, a intercessão de um mediador, Deus está dizendo, ensinando que o perdão, a suspensão do juízo, requer a intercessão de um mediador escolhido por ele. Isso é uma manifestação tipológica do evangelho. Ele está dizendo, o pecador precisa de um intercessor. Ele está apontando para Cristo. Sim, porque o crente, quando ele faz o que é certo, ele aponta para Cristo. E aqui há uma dupla manifestação da graça. Porque ele também está fornecendo uma oportunidade para Abraão recuperar a sua vocação. Ele é mediador de aliança. Deus está dizendo, olha, você precisa se arrepender, mas você precisa lançar a mão do mediador. Isso é evangelho. Isso aponta para Cristo. Porque se Abraão não orasse, Deus está ensinando para Abimeleque, você não pode chegar a mim por qualquer meio, tem que ser pelo meio que eu indiquei.
Então você quer chegar a Deus, resolver do seu jeito. Não é assim. Você tem que confiar no intercessor, no mediador, por ele escolhido e por ele ordenado. Que nós sabemos. Abraão era apenas um tipo pálido, uma pálida figura desse intercessor. E aí você vê uma próxima cena. E a próxima cena é o ímpio sendo mais temente do que o crente. O ímpio fazendo aquilo que o crente devia fazer. Essas ironias acontecem. Eu não sei se Abimeleque se converteu. É possível? É possível. Depois, mais à frente, ele vai fazer no capítulo 21 uma aliança com Abraão. Quem pode dizer que não? Eu não sei. Mas eu também não posso afirmar que foi. Mas nesse momento ele mostra temor. Veja, levantou-se Abimeleque de madrugada. Primeira coisa, ele madrugou. Ele sonhou, nem esperou amanhecer. Chamou seus servos, contou todas as coisas. Os homens ficaram atemorizados. O que Abraão não teve, temor de Deus, Abimeleque demonstrou junto com os seus servos. E aí, o que é que ele faz? É muito interessante. O ímpio repreende o crente. Crente, entenda isso. A diferença entre você e o ímpio é Cristo. Tirando o Cristo, você fica igualzinho, eu fico igualzinho. E é por isso que muitas vezes quando a gente cai, Deus usa o ímpio para nos repreender e nos chamar a atenção, manifestando sua graça comum, trazendo luz momentânea ao ímpio. É por isso que às vezes o marido incrédulo diz para a esposa preguiçosa, crente, você não vai para a igreja hoje não? Você não for, eu vou. Já aconteceu isso. Eu vou. É por isso que às vezes o filho diz assim para o pai, pai, a gente tem que ir para a igreja, pai. Eu me lembro de um filho que chegou aqui com o pai disse assim, o meu filho disse assim, pai, o senhor tem que conhecer as doutrinas da graça. E o pai era crente há mais tempo que o filho. Isso acontece com a gente o tempo todo. Nossos filhos são usados por Deus. Quanto mais o ímpio. Veja, isso está tudo na palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos ensina que as pessoas não regeneradas, elas ainda têm na luz da consciência um instrumento de Deus para refrear o pecado. Lá em Romanos 2, 14 e 15 diz assim, quando pois os gentios, falando aos judeus, ele está repreendendo os judeus porque não guardavam a lei, ele diz, quando pois os gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Do outro lado, aqueles que pela graça irresistível foram regenerados, por ainda trazerem dentro de si os restos mortais do velho homem, quando temporariamente abandonados pela graça divina, muitas vezes agem como ímpios, abandonando o temor de Deus. E por causa desse comportamento repreensível, nós nos tornamos pedra de tropeço para os ímpios. No capítulo 2, 24 do mesmo texto de Romanos, ele diz, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então é por isso que o ímpio demonstra temor, aqui mais do que o crente. O ímpio repreende o crente. Veja, o ímpio Abimeleque demonstra mais temor que o crente Abraão, que tem que ser repreendido por ele. Olha só, olha a repreensão. É Deus, é a graça de Deus repreendendo Abraão, através da boca de um ímpio. Você lembra quando Deus falou a um profeta pela boca de um jumento? De uma jumento? Pois assim Deus faz também. Muito mais ele fala através de seres humanos, que não têm ainda o seu temor. Veja aí, verso 9. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse, que é isto que nos fizeste? Você lembra dessa pergunta? Ela já ocorreu em Gênesis. Deus, lá na queda de Adão, é um filho de Adão. Que é isto que fizeste? Em que eu pequei contra ti para trazer esse tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Você trouxe maldição sobre o meu reino? O que Deus tinha dito no capítulo 12? Sê tu uma bênção. Mas você trouxe maldição para o meu reino? Tu fizeste o que não se deve fazer. O que você estava pensando? Você estava louco?
É isso que ele está dizendo. Você estava louco para fazeres esta coisa? Qual é a resposta de Abraão? Que resposta mais ironicamente tola. Eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, assim que o crente fala quando olha para o ímpio. Aqui não tem temor de Deus. Aí faz fofoca no trabalho, né? Faz falcatrua. Aí quando o ímpio vem e repreende, é porque a Bíblia diz, bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça. Mas Deus vai me dar vitória, Deus vai me colocar no palco, aleluia, porque esse ímpio, cuidado, quando o ímpio te acusa, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para dentro do coração e ver se não é assim mesmo. Aliás, um certo servo de Deus, um puritano, disse que quando as pessoas falam mal de você, você deve considerar que você ainda é pior do que elas falam, porque se a graça de Deus te abandonar, você vai fazer pior. Mas ele diz, olha, não há temor de Deus neste lugar. Agora, eles vão me matar por causa da minha mulher. Mas por outro lado, ela também é minha irmã. Não foi bem uma mentira. Ela é filha do meu pai, não da minha mãe. Veio a ser minha mulher. E quando Deus me fez andar errante, eu disse, você vai me fazer esse favor. Diz só que é minha irmã. Não há temor de Deus neste lugar. O ímpio teme a Deus. O ímpio repreende o crente. O ímpio restitui o dano. Verso 14, Abimeleque tomou ovelhas, bois, deu uma indenização. Ele foi enganado, mas ele entende que causou dano. E ele restituiu Sara. E diz, olha, a minha terra está diante de ti, habita onde melhor se parecer, eu dei 1000 ciclos de prata a teu irmão, tu estás justificada de qualquer coisa, porque a restituição do dano, irmãos, é uma expressão de arrependimento. A gente demonstra arrependimento quando a gente pode restituir o dano e o faz. Mas o que nós olhamos aqui para concluir é a graça de Deus atuando sobre Abraão. Deus não desiste do seu servo, escolhido por ele. E que consolo para nós, irmãos. Depois de tanto tempo, tantos deslizes, velhos padrões de pensamento, o Senhor Deus restitui a Abraão a sua vocação de ser bênção. Deus praticamente força Abraão, diz, olha, vai lá e diz, eu fico imaginando, olha Abraão, o Deus que me apareceu, disse que você é profeta dele, pensa na vergonha. E diz que você orando é que eu vou sarar, então ore por mim. É mais ou menos, Abraão, aqui é mais ou menos como Jonas. Lembra de Jonas? Jonas é o missionário e o profeta mais relutante da Bíblia. Deus diz, dispõe-te, vai para Nínive e clama contra ela, porque a sua iniquidade subiu até mim. Ele dispôs, mas foi para Jope, lugar totalmente oposto. O que é que acontece? Ele está lá bem bom no navio e o mar começa a sacudir. Quem é que teme o Senhor? Os ímpios. Os ímpios começam a clamar, cada um ao seu Deus. O que será que aconteceu? Vamos lançar sortes aqui. A sorte caiu sobre Jonas. Cadê o crente? Está dormindo no porão, profundamente. Acorda-te. Quem és tu? A que Deus tu temes? Ou seja, prega o evangelho para nós. Ele diz, eu sou Jonas e temo ao Senhor, Deus dos céus. E o que é que nós temos que fazer? Veja, Ele é a causa. Que graça maravilhosa é essa, crente? Ele é a causa. E Ele está perguntando para aquele que é a causa, porque Ele também é um instrumento. Por causa da graça, Ele é um instrumento escolhido. O que é que nós temos que fazer? Jogue-me no mar. E eles temem mais pela vida dele do que ele mesmo, porque eles dizem não. E eles tentam aliviar o mar, e até que eles jogam. E diz que eles oferecem sacrifício ao Senhor, se convertem. Deus é assim, Ele usa a gente como nós. E é isso que acontece aqui com Abimeleque. Olha, Deus diz que você tem que orar por mim. O que é que Deus está falando?
Deus está dizendo: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E para que Abraão tinha que orar? As mulheres tinham se tornado o quê? Estéreis. O que Sara era? Estéril. Deus disse: eu vou voltar aqui e Sara vai ter um filho. E Abraão ora e as mulheres estéreis dão à luz. Deus está dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso, Abraão. Aprende isso. É assim que Deus age conosco. Que bom, isso é um consolo para nós. Que Deus tem que nos repreender e restitui a missão. Ele manifesta a sua graça não apenas livrando Sara, mas dando novamente a Abraão a oportunidade de fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Crente, você caiu. Você caiu em pecado, você que está disciplinado, Deus pode te restaurar, crente, e te fazer bênção nessa igreja. Fique firme, penitente, aguenta a disciplina, mas Deus, na sua graça, quer restituir a sua missão. É isso que Ele faz, porque Ele nos ama. Deus dá a Abraão a oportunidade de fazer aquilo que ele foi chamado para fazer, abençoar, interceder, cumprir seu papel sacerdotal. Meus irmãos, quando o crente se preocupa mais com sua segurança e bem-estar do que com a missão que recebeu de Deus, ele se torna maldição, ele se torna instrumento de juízo, ele se torna pedra de tropeço para os ímpios. Mas quando o crente então escolhe seguir os seus velhos padrões de pensamento, ele se torna um entrave para aqueles a quem ele deveria transmitir a bênção. Nós fomos chamados para abençoar, para interceder, para orar. Abraão se esqueceu que ele havia sido chamado para ser bênção entre os seus contemporâneos, como um prelúdio para a bênção que a sua semente haveria de trazer, através do Salvador, a todas as famílias da terra. E agora, quando ele volta à sua missão, a quem ele reflete? Ele reflete Cristo. Ele ora como o sumo sacerdote que viria, perfeito, que nunca pecou, e por cuja intercessão, e só por cuja intercessão, é que nós nos mantemos de pé. Assim a misericórdia, para terminar mesmo, suspende o juízo e traz a cura. E orando a Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Meus irmãos, que o Senhor Deus nos dê a graça de todos os dias tomarmos em nosso coração a resolução de mortificar o pecado. Que estejamos atentos com os pecados de estimação, que nos desviam da rota. Que nos arrependamos de confiar em nós mesmos. Que identifiquemos todos os dias os ídolos do coração que nos levam aos velhos padrões de pensamento. Que não nos esqueçamos que nós estamos nesse mundo para abençoar, para interceder, para ser bênção. E quando nós pecamos, nós trazemos maldição não só para nós, mas para aqueles que deveriam ser abençoados e chegar ao pleno conhecimento da verdade por nosso intermédio. E que isto também nos leve a olhar para Cristo, aquele a quem Deus escolheu para interceder por nós. É só por causa da sua morte sacrificial. E é só por causa da sua presente intercessão. A Bíblia diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É por essa intercessão que nós somos restaurados. Amém.